É bola em jogo, galera. Oi, samba. Alô, amigos do programa Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet, conversando com os internautas, com os ouvintes do programa Bola em Jogo. Vamos lá, então? Olha o primeiro destaque já na tela. O Vasco tem boa vantagem sobre o Coritiba. O telespectador, o espectador pode perguntar: Luiz Ribeiro, como tem boa vantagem que se ganhou de 1-0? Eu vou explicar antes de ir para o campo, dizendo o seguinte: imagina se o Vasco faz 2-0, por exemplo, esse placar. Ah, está liquidado. Não estaria liquidado, porque pode levar o time, quando chegar na casa do adversário, a vantagem muito grande ir para a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Apenas se defender. Tem uma vantagem muito grande, vou me defender. Como 1-0 é um resultado em que obriga o Vasco a um nível de concentração muito elevado, o Vasco tem essa vantagem, que é a vantagem do empate, de até perder por 1-0 e ir para os pênaltis, mas acima de tudo da concentração. E tem um jogador que vai fazer a diferença, que não fez no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui no quadro. Olha aqui, Éder Luiz. Esse jogador aqui, no jogo do Rio de Janeiro, o Vasco teve controle inicialmente do jogo, o Coritiba acabou precipitando o passe errado do Vasco, mas o Vasco não teve a jogada. E muitas vezes o Alan chegou aqui e procurava o Bernardo, e o Bernardo não estava aqui, estava embolado. O Vasco ficou sem essa opção. Portanto, fustigou pouco o Coritiba, que tinha uma defesa bem plantada, mas conseguiu o gol numa jogada de fundo na cabeçada do Alexandre. O que vai acontecer em Coritiba? O Coritiba não vai ter essa marcação que teve aqui em São Januário. Ele vai ter que se adiantar mais. Ele está atrás do marcador. Por isso que o Vasco tem boa vantagem, porque diz para o Coritiba: você vai ter que reverter essa situação. Só que tem um detalhe, vocês podem me cobrar depois. O Vasco não vai ficar posicionado como o Coritiba ficou aqui. Como ele tem a vantagem, ele vai atacar o Coritiba. E vai atacar o Coritiba como? Na velocidade do Éder Luiz. Toda vez que o Coritiba se movimentar, ele sabe que pode tomar um contra-ataque. Isso desestabiliza o adversário. Como que eu vou sair sabendo que eu posso levar uma bola esticada num velocista como o Éder Luiz? Veja como a presença do Éder Luiz e o posicionamento do Vasco, essa estrutura que está aqui, ó, com esse losango, o Felipe por trás, vai incomodar o Coritiba. Não é pouca coisa que o Vasco conseguiu no Rio de Janeiro, não, minha gente. Ele está em vantagem de fato para ser campeão. Claro, pode tomar um gol logo no início e mudar a característica do jogo. Mas o Vasco tem um bom plano para enfrentar o Coritiba e, quem sabe, sair com o título dentro da casa do adversário. Outro destaque na tela: olha, o Flamengo precisa acertar os volantes. Olha aqui o Renato Abreu. Nós colocamos o Renato Abreu nessa foto para explicar isso aqui. Vamos para o campo, então? Para a gente dar uma olhada no campo. Essa linha, veja que o Petkovic vai entrar nessa linha também para fazer a despedida. São 3 jogadores, com a entrada do Petkovic ele não vai colocar 4 jogadores, mas são 3 jogadores, né? O Thiago Neves, o Ronaldinho, o Botinelli e o Petkovic entrando no jogo contra o Corinthians. Eu não estou examinando o jogo, mas eu queria falar o seguinte: por que o Flamengo toma a bola no contra-ataque? Porque essa linha, quando está com a bola, ofensivamente o Flamengo vai muito bem. Tem apenas um centroavante, mas esses jogadores aqui chegam batendo. O Thiago Neves bate, o Ronaldinho também, o Botinelli. Quando o adversário consegue fazer a transição, você tem apenas um volante. Luiz Ribeiro, mas o Renato Abreu é volante. Não é, Renato Abreu não é volante, Renato Abreu é meia adaptado. E aqui está o problema, não é o Renato Abreu, é que o Willian só não consegue segurar a sobrecarga quando o adversário passa. Por isso é de bom tom, veja bem, contratar o Ayrton. E é para tirar o Renato Abreu, para ser opção no banco aqui. Aqui, Ayrton Williams. Ou faz essa proteção com eficiência, ou tudo que você produz ofensivamente, você está arriscado no contra-ataque a colocar por terra, como foi a partida contra o Bahia. Mais um destaque, por favor. O Botafogo fortalece o meio-campo. Olha aqui o Elkson, numa manobra contra o Santos. Bom jogador, gostei da movimentação do Elkson. Mas no campo a gente vai explicar. Olha como é que está ficando bonito. O Marcelo Matos, o outro volante. Renato, esse que jogou na seleção brasileira, estava lá fora. Muito bom volante, tem boa saída. Maico, Soel e Elkson. Olha como é que aqui eu coloquei apenas o Alex, o atacante, pode ser qualquer um. O Cortez também, queria destacar que a evolução dos laterais, essa evolução faz parte desse processo aqui. Mas dá uma olhada, Marcelo Matos, Renato, Elkson e Maico Soel. Tem habilidade aí, o Botafogo começa a ficar com outra cara. Para encerrar o destaque do Fluminense, destaque tricolor, o Leomir pede para o Fluminense esquecer o Muricy. Eu vou explicar que o Leomir está certo, ele já é a representação do Abel no Fluminense. Tem que esquecer o Muricy, cada um tem o seu sistema, que o Abel vai chegar agora e vai implantar o sistema dele. O torcedor tem que ter paciência. O Abel não vai chegar e na conversa botar o Fluminense para jogar, não. Vai demorar um pouquinho
mas agora com uma nova proposta para o Campeonato Brasileiro. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço. Quem tá no Rio, tá na